Olá, minha querida aluna, meu querido aluno, com muita alegria, satisfação, muito orgulho de estar aqui atuando como seu professor, seu querido professor. Eu sou Alas Gabriel Breviário, vinculado a um mestrado em Psicologia Cognitivo-Comportamental na University of Information and Faith em Flórida, que fica nos Estados Unidos, no estado da Flórida. E eu aqui gravo essa aula do centro da capital da tecnologia nessa tardinha, 17 horas e 27 minutos da quinta-feira, dia 25 de setembro de 2025. Continuando gravação de aulas de formação docente 4, esse componente curricular transformador, formador, da minha formação docente, da minha formação enquanto pesquisador científico, que eu aqui trago para você o caminho das pedras para que você também se forme bem, ou pelo menos refine a sua formação na área de docência e pesquisa. Na aula número 31 nós vimos epistemologia da ciência e produção do conhecimento. Na aula de número 32, metodologia da pesquisa qualitativa. Aula de número 33, metodologia da pesquisa quantitativa. Nesta aula número 34 vemos métodos mistos de pesquisa em educação. Aula seguinte, aula 35, pesquisação e pesquisa participante. Na aula de número 36, ética em pesquisa com seres humanos. Na aula de número 37, gestão e análise de dados educacionais. Na aula de número 38, redação científica, normas da ABNT e internacionais. Na aula de número 39, publicação científica e indexação de periódicos. Na aula de número 40, tendência de pesquisa em educação no Brasil e no mundo. Tá? A aula de número 34, então, focada em métodos mistos de pesquisa em educação e como essas pesquisas, utilizando tanto quali como quant, elas podem ajudar muito nas práticas reflexivas que fazemos em reuniões, sejam dentro de escola, dentro de universidade, sejam interinstitucionais entre várias escolas, entre grupos de pesquisas, etc., visando beneficiar a comunidade escolar, a comunidade universitária, alunos, alunas, suas famílias, comunidades pedagógicas, andragógicas, coordenações de cursos, pró-reitorias, reitorias, direções acadêmicas, etc. Então, o artigo científico que eu trago para emprestar insights e reflexões para essa discussão, essa conversa, é o artigo intitulado Abordagem Mista em Teses de um Programa de Pós-Graduação em Educação, Análise à Luz de Criswell. Olha, esse Criswell é foda, hein? O cara hoje tem 43 anos. 43 anos, com muitos livros publicados, muitos artigos científicos publicados sobre estratégias de métodos mistos em investigações científicas. O cara é foda, mas é foda mesmo. Já li muitos livros dele. Leite, Verde, Oliveira e Nunes, que são as autorias deste artigo que se embasaram em Criswell. Se não é a melhor, uma das melhores referências mundiais sobre estratégias de métodos mistos de investigações científicas. A pesquisa de métodos mistos engloba a associação entre procedimentos de coleta, análise e combinação de técnicas quantitativas e qualitativas. Nos últimos anos, ocorreu um aumento vertiginoso no uso da abordagem mista, sobretudo na literatura internacional. Este ensaio incide sobre o uso de método misto na pesquisa em educação no Brasil, com fundamento na seguinte questão norteadora: em que medida a abordagem mista de pesquisa está inserida no Brasil em programas de pós-graduação na área de educação, PPGS, considerados de desempenho equivalente a padrões internacionais de excelência? Desenvolveu-se, portanto, pesquisa documental na qual foram mapeadas e analisadas teses de um programa de pós-graduação, nota 7, de acordo com a avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, no período de 2013 a 2018. Os resultados de John Criswell forneceram a base teórica e os critérios de análise das teses selecionadas. As buscas foram realizadas na plataforma Sucupira e, dentre as 104 teses identificadas como pertencentes ao Programa de Pós-Graduação em Educação em Foco, no referido período, 11, que equivale a 10,6%, foram identificadas como concernentes ao contexto das investigações do tipo mistas. Considera-se que há, em maior ou menor grau, a percepção do uso potencial de um projeto de método misto nas teses analisadas, com evolução temporal na melhoria dessa percepção, pois teses mais recentes apontam justificativas mais claras para a integração quali-quantitativa. Identificou-se também evolução teórica e metodológica. Todavia, há necessidade de os pesquisadores e pesquisadoras do referido programa buscarem referências mais atuais no tocante ao estudo dos métodos mistos. Introdução. Este artigo mapeia e analisa a aplicação da abordagem mista de pesquisa em tese de um programa de pós-graduação em educação brasileiro, nota 7, de acordo com a avaliação da CAPES,
Lembrando que as graduações no Brasil elas são avaliadas pelo MEC numa escala de 0 até 5, né? Sendo considerada 3 o nível mínimo para que ela continue credenciada no MEC. Primeiro, se a universidade, né, ainda não é, o centro, né, universitário, se é faculdade, ela não é credenciada pelo MEC, tem que ter uma nota mínima de 3 para esse reconhecimento. Se ele já é credenciado, mas em uma avaliação tem uma nota inferior a 3, ele é descredenciado. Aí tem que passar por um novo credenciamento, né? Mas tendo a nota 3, 4 ou 5, né? Se ele tiver a nota superior a 3, né? Até o máximo de 5, continua curso. Isso vale para curso de graduação. Para curso de pós-graduação em estrito sensu, mestrado, doutorado, é a CAPES que faz a avaliação, né, envolvendo corpo docente, envolvendo infraestrutura, né, que inclui biblioteca, suporte educacional, né, inclui laboratório de informática, de experimentações químicas, de engenharia, físicas, etc., né? Envolve tudo, né? O projeto político-pedagógico, componentes curriculares, a relevância do programa, né? A produção científica do programa, né? O fator de impacto dessas produções científicas, quão inovador é aquele programa, né? Tudo isso, né, entra no bojo, né, da avaliação da CAP no que concerne, né, a qualidade de um programa de pós-graduação em estrito sensu, nível de mestrado ou doutorado brasileiro. E as notas variam de 0 até 7. Tá? No caso esse tirou nota máxima, 7 é um programa muito bem conceituado, quer dizer, normalmente quem tira 7 é o quê? Que tem elevada produção científica de alto impacto nas principais bases de dados, principais editores e revistas do mundo, tem uma universidade já é reconhecida por sua qualidade de docência e pesquisa, normalmente porque tem o corpo docente, né, a vasta maioria com titulação de doutorado completo, com uma extensa história da carreira já, né? Isso envolve também a reputação da universidade, etc., envolve tudo, né? Tem uma infraestrutura, né, que dá tudo aquilo, todos os elementos, né, que o discente necessita para a sua formação. Né? Claro que a CAP poderia incluir, por exemplo, o respeito aos direitos, né, de cada pessoa que está lá dentro, isso não entra lá, né? Também a ausência de criminalidade, podia incluir compliance, né, a governança corporativa da universidade, isso não é avaliado, né? Mas devia ser avaliado quando for, né? São elementos, são questões, né, campos que a CAP, né, poderia incluir nas próximas avaliações. Né? Deixo até como insights aqui, né, como reflexões relevantes. Né? Não é nenhuma proposta de nada, porque quando se faz proposta teria que encaminhar para a CAP, o MEC, né, para a Secretaria de Educação Superior lá do MEC, para que eles... Mas aqui eu deixo como reflexões, né, são campos necessários, né? Porque docência, uma sólida e extensa carreira, não significa que o docente, a coordenação, né, a universidade, ela não pratique crimes, que ela respeite os direitos humanos e constitucionais, né, de cada necessidade específica do seu alunado, alunada, corpo docente, funcionário. Então, não quer dizer que as normas institucionais estejam de acordo com a legislação educacional, não quer dizer que as pessoas de dentro do espaço universitário respeitam, por exemplo, superdotados como eu, enfim, né, entre outras pessoas com necessidades específicas, sejam elas patologias ou não, né, com comorbidades ou não, condições duplas, triplas, únicas, etc. ou não, enfim. Né, para a elaboração desse escrito, né, serviram como arrimo os pressupostos de Criswell, 2012, para quem a pesquisa de métodos mistos engloba a associação de procedimentos de coleta, análise e combinação de técnicas quantitativas e qualitativas que, mediante seu caráter interdisciplinar, são um passo adiante, pois a utilização dos pontos fortes de cada uma dessas abordagens encaminha-se recorrentemente para a elaboração de investigações de qualidade superior. As perspectivas desse autor também fundamentaram todo o percurso de análise dos textos selecionados, visto que foi com suporte em suas orientações acerca das características que orientam a elaboração e validação de um estudo do tipo misto que essa pesquisa foi edificada. John W. Criswell é professor de Psicologia Educacional, né, no programa de pós-graduação em Métodos Quantitativos e Qualitativos de Educação, MQEA, da University of Nebraska-Lincoln. Justifica-se a escolha deste teórico para fundamentar a tessitura deste artigo mediante seu reconhecido trabalho na seara de metodologia da pesquisa, haja visto que ele é autor, né, de inúmeras publicações, inclusive livros traduzidos para outros idiomas, aos quais se recorre em todo o mundo e, sobretudo, por ser referência em pesquisa de métodos mistos, atuando intensivamente na difusão, né, deste enfoque de busca ordenada do conhecimento. O germe para a elaboração da pesquisa da proposta investigativa emergiu da compreensão de que o emprego da abordagem mista, máxime em artigos, cresceu vertiginosamente nos últimos tempos.
Galvão, né, Plu e Ricart, 2018, destacam, né, que essa realidade é ainda mais acentuada no panorama internacional, o que é um indicador do caminho a ser percorrido por investigadores e investigadoras brasileiros e latino-americanos. Neste contexto, este ensaio foi edificado com fundamento na seguinte questão norteadora: em que medida a abordagem mista de pesquisa está inserida no Brasil em programas de pós-graduação na área de educação, considerados de desempenho equivalente a padrões internacionais de excelência? A demanda de respostas para o expresso questionamento, a investigação sob relato foi norteada por indagações específicas dispostas a seguir. A. Qual a incidência de utilização do método misto em tese de um programa de pós-graduação em educação, PPGE, nota SEC, na avaliação da CAPES? B. Quais pressupostos fundamentaram o desenho metodológico, né, destes estudos? C. Em que medida essas teses se harmonizam às orientações metodológicas de Criswell para a organização de uma pesquisa de métodos mistos? Delimitou-se a pesquisa a um programa de pós-graduação nota SEC na avaliação da CAPES, por este ser um indicativo do alto padrão de desempenho esperado das teses defendidas neste ambiente investigativo. Fato que ressalta a importância de se investigar, de inventariar e analisar essas produções no intuito de favorecer o fortalecimento da pós-graduação e analisar essas produções no intuito de favorecer o fortalecimento da pós-graduação em educação no Brasil e, sobretudo, agregar contributos ao rigor das produções na área. Com efeito, no intuito de resguardar o rigor científico e metodológico desse estudo, inicialmente foi delineado o recorte temporal de 2013 a 2018. As buscas foram realizadas no âmbito da plataforma Sucupira e, dentre as 104 teses identificadas como pertencentes ao PPGE em foco no referido período, 11, que equivale a 10,6%, foram identificadas como concernentes ao contexto das investigações do tipo mistas. Estas, a seu turno, foram analisadas à luz dos pressupostos teóricos de John Criswell, mediante critérios expostos na seção metodológica desse escrito. Por conseguinte, a amostra do relatório deste estudo foi organizada em 4 sessões. Na primeira são indicados os pressupostos teóricos que fundamentaram esta investigação, traçando um breve histórico da ascendência de busca sobre métodos mistos, suas definições, características e desafios que se impõem ao investigador a operar esse enfoque. No módulo seguinte, cuida-se acerca dos aspectos metodológicos adotados no percurso da pesquisa para, na sequência, realizar a exposição e análise das teses que recorrem à abordagem mista. No segmento de fechamento, quarto, apontam-se as contribuições desse experimento para o terreno do conhecimento no qual está inserido as principais conclusões a que se chegou mediante a análise dos textos acadêmicos stricto sensu selecionados. Pressupostos teóricos acerca da pesquisa de métodos mistos. Uma visão atenta sobre as publicações em periódicos nacionais e internacionais das mais diversas áreas do saber, parcialmente ordenado, demonstram que estudos envolvendo o entrelaçamento de métodos qualitativos e quantitativos são cada vez mais comuns. O ascendente próprio à pesquisa de métodos mistos é uma realidade ressaltada por autores como Criswell, 2013, e Ivankova, 2015, ao apontarem o aumento vertiginoso da popularidade desse estalão de estudo. Nessa perspectiva, afigura-se relevante mostrar algumas características relacionadas à evolução do conceito de pesquisa de métodos mistos. Criswell e Clark, 2013, oferecem panorama interessante acerca dessa realidade e destacam que, de acordo com o aumento do interesse dos pesquisadores e pesquisadoras por esse método, emergiram paulatinamente várias definições que, por sua vez, incorporam elementos dos métodos em si, qualitativos e quantitativos, dos procedimentos de busca da filosofia do projeto de pesquisa. Inicialmente, a pesquisa de métodos mistos de Criswell e Clark, 2013, foi caracterizada como a mistura de 2 procedimentos metodológicos, sendo autores do terreno da avaliação que, em 1989, mostraram essa definição. A primeira, sem relacioná-la às concepções filosóficas que fundamentam esse enfoque. Somente 10 anos depois, Tachakori e Tedri, 1998, denotam uma definição mais ampla, caracterizando-a como orientação metodológica em que os 2 métodos, qualitativo e quantitativo, são misturados em todas as fases da pesquisa, desde a coleta, análise dos resultados, até posições filosóficas. Com o passar do tempo e a popularização de investigações sobre métodos mistos, uma diversidade de definições foi pouco a pouco disseminada. Algumas delas resultam mais relacionadas a orientações de como desenvolver estudo do tipo misto. Exemplo desse modelo de definição está em Tachakori e Criswell, 2007, página 4,
que a compreendem como pesquisa em que o investigador e investigadora coleta e analisa os dados, integra os achados e extrai inferências usando abordagens ou métodos qualitativos e quantitativos em um único estudo ou programa de investigação. Refletindo então nessa multiplicidade de perspectivas a serem consideradas, Criswell e Clark, 2013, formularam uma definição cobrindo as características essenciais da pesquisa de métodos mistos. Esta, por sua vez, combina métodos, uma filosofia e uma orientação do projeto, além de destacar os componentes fundamentais que integram o planejamento e a condução de um estudo de métodos mistos. Segundo os autores e autoras, o pesquisador coleta e analisa de modo persuasivo e rigoroso tanto os dados qualitativos quanto os quantitativos, tanto por base a questões de pesquisa, mistura ou integra ou vincula as duas formas de dados concomitantemente, combinando-os ou misturando-os de modo sequencial, fazendo um construir o outro ou incorporando um no outro. Dá prioridade a uma ou a ambas as formas de dados, em termos de que a pesquisa enfatiza, usa esses procedimentos em um único estudo ou em múltiplas fases de um programa de estudo, e estrutura esses procedimentos de acordo com visões de mundo filosóficas e lentes teóricas, e combina os procedimentos em projetos de pesquisa específicos que direcionam o plano para a condução do estudo. Para confirmar a perspectiva desses autores e autoras, Sampieri, Collado e Lúcio, 2013, página 557, ressaltam que um estudo misto sólido começa com a formulação de um problema contundente e demanda claramente o uso e integração de enfoque quantitativo e do qualitativo. Estes, por sua vez, se integram desde a formulação do problema, passando pela amostragem, pela coleta de dados, pelos procedimentos de análise desses dados e pela interpretação dos resultados. Com efeito, Criswell, 2010, aponta 4 aspectos importantes a serem considerados pelo pesquisador/pesquisadora no planejamento de um estudo à maneira do agora relatado. Distribuição do tempo, atribuição de peso, combinação e teorização, conforme explicitado no quadro 1. Para facilitar a descrição dessas estratégias, foi desenvolvida uma notação dos métodos mistos, representada por meio de rótulos e símbolos abreviados utilizados pelos pesquisadores e pesquisadoras para comunicar seus procedimentos. Criswell e Clark, 2013, indicam a utilização de mais para estudos concomitantes e de setinha, setinha à direita, para estudos sequenciais. Qual e quando representam qualitativo e quantitativo, respectivamente, são identificados com letras maiúsculas ou minúsculas para indicar o peso ou prioridade de cada um desses métodos no estudo. Assim, a notação com qual, por exemplo, significa que o método quantitativo tem maior peso neste estudo. Quadro 1. Aspectos a serem considerados no planejamento de estudo misto. Distribuição do tempo. A coleta de dados qualitativos e quantitativos ocorrerá ao mesmo tempo, concomitante ou em fases separadas, sequencial. Primeiro ou a quali, depois a quanti, ou primeiro a quanti, depois a quali. Atribuição do peso. Refere-se ao peso ou prioridade atribuídos nos âmbitos qualitativo e quantitativo. O peso pode ser igual ou enfatizar o outro. O qual, quando, no caso, tem o mesmo peso, tanto qualitativo como quantitativo. Se for qual, quando maiúsculo, está indicando que primeiro foi feito o qual, depois o qualitativo, depois o quantitativo com o mesmo peso. Se for qual maiúsculo e qual minúsculo, primeiro foi feito o qualitativo, segundo o quantitativo e o peso maior é para o qualitativo. Se for expresso como quam maiúsculo e qual minúsculo, primeiro foi feito o quantitativo, depois o qualitativo com ênfase maior, peso maior para o quantitativo. Combinação. Refere-se aos estágios em que a combinação de dados qualitativos e quantitativos ocorrerá. Coleta, análise e interpretação nas 3 fases. Conectados. Dados quali e quanti são conectados durante as fases da pesquisa. Integrados. Dados quali e quanti são fundidos e se apoiam mutuamente. Incorporados. Dados secundários apoiam um banco de dados principal. Teorização. Se o estudo é guiado ou não por uma perspectiva teórica com maior alcance, podendo ser explícita ou implícita. Para Criswell, 2010, esses 4 fatores ajudam na edificação da estratégia de métodos mistos adotada na investigação. Uma estratégia de pesquisa, segundo o Wynne, 2005, define o modo como os dados serão coletados e analisados. No estudo específico, hora examinada, Criswell et al., 2003, aponta a existência de 6 estratégias principais para os pesquisadores escolherem ao planejarem uma proposição de busca ordenada, embora não se esgotem todas as possibilidades. Os estudos sequenciais se dividem em estratégia explanatória sequencial, estratégia exploratória sequencial e estratégia transformativa sequencial.
enquanto aqueles que utilizam uma perspectiva concomitante dividem-se em estratégia de triangulação concomitante, estratégia incorporada concomitante e estratégia transformativa concomitante, conforme características expostas no quadro 2. Essas são, sim, as 6 estratégias de métodos mistos, né, utilizadas, né. Eu utilizei uma obra de Kurzweil, foi mesmo de 2014, quando eu fiz meu primeiro MBA em Finanças e Controladoria pela Universidade de Brás Cubas. Eu morava no centro lá de São Paulo, capital, entre a estação do metrô Brás e Brest e Mooca, e eu estudava perto da estação, perto da Praça República, tinha um Largo São Bento, no Polo São Bento da Universidade de Brás Cubas, lá que eu frequentava para fazer minha pesquisa do MBA em Finanças e Controladoria pela UBC. E eu utilizei uma estratégia de métodos mistos nessa pesquisa, né? E por isso eu comecei a investigar livros, né? Ler livros, né? De estratégia de métodos mistos de Kurzweil, né? E foi lá o meu primeiro contato com essas 3 estratégias. A estratégia explanatória sequencial, ela tem peso maior no quantitativo, combinação, conectados, teorização implícita. Definição: a coleta e análise dos dados quantitativos ocorre inicialmente, seguida da coleta e análise de dados qualitativos. Essa segunda fase é desenvolvida com base nos resultados quantitativos iniciais. Estratégia exploratória sequencial, peso maior no qualitativo, combinação, conectados, teorização implícita. A coleta e análise de dados qualitativos ocorre inicialmente, né, seguida da coleta e análise dos dados quantitativos. Essa segunda fase é desenvolvida com base nos resultados qualitativos iniciais. Estratégia transformativa sequencial, o peso maior tanto no quali como no quant, tem o mesmo peso, né, o peso maior ou no qualitativo ou no quantitativo. Combinação, conectados, teorização explícita. Definição: pode iniciar pela parte qualitativa ou quantitativa e diferencia-se das demais estratégias por possuir uma perspectiva teórica norteadora do estudo. Estratégia de triangulação concomitante, o peso maior, qualitativo e quantitativo igual, o mesmo peso para as duas. Combinação, integrados, teorização explícita ou implícita. Definição: coleta de dados qualitativos e quantitativos de modo concomitante ao mesmo tempo e posterior comparação a banco de dados. Estratégia incorporada concomitante, o peso qualitativo ou quantitativo, né, dependendo da pesquisa, pode ser o qualitativo que tem mais peso ou o quantitativo. Combinação incorporada, teorização implícita. Definição: coleta de dados qualitativos e quantitativos de modo concomitante ao mesmo tempo, mas um método principal guia o processo qualitativo ou quantitativo. Estratégia transformativa concomitante, peso maior, quantitativo e qualitativo. Combinação: integrado, incorporado ou conectado. Teorização explícita. Definição: os dados qualitativos e quantitativos são coletados de modo concomitante e é guiado por uma perspectiva teórica explícita. Filosófica e metodologicamente, o método sob exame se embasa no pragmatismo, o qual admite quase todos os estudos que fundamentam as pesquisas quantitativas e qualitativas. De acordo com Greene, 2007, o coração do pragmatismo e, portanto, da visão mista, é convidar vários modelos mentais para ocuparem o mesmo espaço de busca e estabelecer um diálogo respeitoso em que os enfoques se alimentem mutuamente, além de, colectivamente, produzirem melhor sentido de compreensão do fenômeno estudado. O pragmatismo envolve uma multiplicidade de perspectivas, premissas teóricas, tradições metodológicas, técnicas de coleta e análise de indicadores, né, entendimentos e valores que constituem os elementos de modelos mentais. Nesse âmbito, Sampieri e Mendoza, né, 2018, acrescentam que, às vezes, essas duas aproximações de conhecimento parecem ser contraditórias, mas talvez o que se vê como sendo contraditório seja simplesmente uma complementação. Por fim, né, mostra-se salutar aduzir a essas discussões alguns dos desafios inerentes ao desenvolvimento de um estudo misto. Kurzweil e Clark, 2013, ressaltam que o desenvolvimento desse tipo de experimento demanda do pesquisador habilidades com métodos qualitativos e quantitativos, tanto para coleta e análise como a fim de validar os dados. Outro aspecto a merecer oportuna ênfase é o fato de que demandas mistas exigem mais tempo, recursos e, consequentemente, esforços extensivos. Além disso, o caráter recente da metodologia citada, na realidade contemporânea, reclama a necessidade de mostrar o valor desse modelo de proceder à busca. Percurso metodológico. Esse ensaio caracteriza-se como documental, haja vista que esse tipo de investigação possibilita-se compreender uma dada realidade não em sua caracterização imediata, mas de forma indireta por meio da análise de documentos produzidos pelo homem a seu respeito.
No método da pesquisa documental, pode-se recorrer à análise de distintos documentos, impressos ou digitais, como livros, revistas, textos acadêmicos, diários, anotações, fotografias, pinturas, entre outros. Segundo McCulloch, 2011, página 249, um documento pode ser definido resumidamente como um registro de um evento ou processo. No texto sobre relatos, os documentos de interesse restringiram-se às teses de um programa de pós-graduação específico publicados nos últimos 6 anos, 2013 e 2018. As buscas foram realizadas no sítio da plataforma Sucupira e, conforme disposto na tabela 1, foram identificadas ao todo 104 teses produzidas no âmbito do PPGE analisado. Identificou-se o fato de que destas, 11, que equivale a 10,6%, recorrem à abordagem mista, submetendo-se, portanto, à análise desse estudo. Síntese das buscas realizadas. Período ano. Em 2013, foram produzidas 20 teses, 3 delas com abordagem mista, que equivale a 15%. Em 2014, 17 teses, nenhuma com abordagem mista. Em 2015, 22 teses produzidas, sendo 4 com abordagem mista, 18,2%. Em 2016, 14 teses produzidas, sendo 2 com abordagem mista, equivale a 14,3%. Em 2017, 15 teses produzidas, sendo 2 com abordagem mista, com essas duas equivale a 3,3%. Em 2018, 16 teses produzidas, nenhuma com abordagem mista. No total, 104 teses produzidas, das quais 11 com abordagem mista, o equivalente a 10,6% das 104 teses produzidas. Finalizadas as buscas, os passos seguintes consistiram em uma imersão na bibliografia alusiva, o método misto, mediante visitação às obras de Criswell, 2010, Criswell e Clark, 2013, Sampieri, Collado e Lúcio, 2013, Sampieri e Mendoza, 2018, dentre outros, sequenciando-se o exame das teses selecionadas. Recorreu-se à literatura especializada para o estabelecimento de critérios de análise das referidas teses e optou-se pelas orientações de Criswell, 2012. Haja vista que esse autor propõe a definição e a descrição básica dessa abordagem, além de enumerar uma lista de questionamentos que deve orientar o pesquisador ou pesquisadora durante o planejamento de um procedimento desta na natureza. Quadro 3. Quadro 3. Lista de questões para o planejamento de um procedimento de métodos mistos. Primeiro, apresentou-se uma definição básica da pesquisa de métodos mistos? 2. Apresentou-se uma razão para o uso concomitante das abordagens ou dados quantitativo ou qualitativo? 3. O leitor tem uma percepção do uso potencial de um projeto de métodos mistos? 4. São identificados os critérios para a escolha de uma estratégia de métodos mistos? 5. A estratégia identificada e foram mencionados os critérios para a escolha? 6. Apresentou-se um modelo visual para que esclareça a estratégia de pesquisa? 7. Utilizou-se a notação apropriada na apresentação do modelo visual? 8. São mencionados os procedimentos de coleta e análise de dados de forma como eles se relacionam com o modelo? 9. São mencionadas as estratégias de amostragem para a coleta de dados quantitativos e qualitativos? Eles estão relacionados à estratégia? 10. São discutidos os procedimentos para a validação dos dados quantitativos e qualitativos? 11. É mencionada a estrutura narrativa e ela está relacionada ao tipo de estratégia de métodos mistos que está sendo utilizado? No quadro acima, Criswell 2012 exibe uma lista de indagações para o planejamento de um estudo de métodos mistos, preconizando o avanço da natureza dessa configuração, o tipo de estratégia que está sendo proposto para o estudo, os procedimentos específicos para coleta, análise, validação dos dados e modos de seleção da amostragem, além de incluir a necessidade de um modelo visual dessa abordagem, o papel do pesquisador-pesquisadora e a estrutura do relatório final. Optou-se, portanto, por analisar as teses selecionadas com base nesses pressupostos, de modo que a próxima sessão está estruturada no intuito de identificar as preocupações metodológicas dos autores e autoras das teses sobre análises para com os fundamentos do método adotar em suas investigações. Os questionamentos de Criswell, dispostos no quadro 1, anteriormente mencionado, foram, portanto, a bússola para a análise das teses selecionadas. Os indicativos referentes a cada um destes questionamentos são apontados na seção seguinte, de modo quantitativos e qualitativo, agrupados em subseções por semelhança ou complementaridade. Em cada subseção foram dispostas as análises das teses selecionadas no intuito de identificar como se enquadram nas orientações de Criswell, 2012, para planejamento e formulação de uma pesquisa de métodos mistos, orientando o leitor na compreensão dos principais pressupostos de elaboração de um estudo de tal natureza no PPGE analisado, assim como os aspectos negligenciados secundarizados. Como fechamento dessas flexões preliminares, destaca-se que,
Com vistas a adequar-se aos preceitos éticos, as teses selecionadas foram nominadas sobre as terminologias A, B, C, pois, de acordo com Criswell 2012, os pesquisadores e pesquisadoras precisam respeitar os locais de pesquisa, deixando-os intactos após um estudo, havendo a necessidade de prever a possibilidade de que informações prejudiciais sejam reveladas durante o recolhimento de dados. O diálogo sobre as teses selecionadas, definição básica da pesquisa de métodos mistos e razão para o concomitante das abordagens qualitativa e quantitativa. Conforme disposto no gráfico 1, abaixo, 5 teses analisadas, 45,5%, não contêm uma definição básica de pesquisa de métodos mistos, A, B, C, F e G. As outras 6, 54,5%, encerram uma conceituação para esse tipo de estudo, recorrendo aos seguintes autores: Minayo, 2010, na tese D, Minayo de Slangs e Gomes, 2007, na tese E, Minayo e Sanches, de 1993, na tese H, Minayo, 1994, na tese I, Minayo de Slangs e Gomes, 2007, na tese J, e Criswell 2012 na tese K. Gráfico 1. Definição de método misto e explicitação para o uso concomitante qual e quant. Observa-se que, embora Sampieri, Collado e Lúcio, 2013, páginas 550, destaquem a existência de uma diversidade de classificações na literatura, tais como pesquisa qual e quant integrativa, multimétodos, estudo de triangulação, métodos múltiplos ou pesquisa mista, a nomenclatura qualitativa e quantitativa foi a mais recorrente entre as teses analisadas, adotada por 8 delas, 72,7%. Apenas uma, 9,1%, foi caracterizada como mista e duas, 18,2%, como predominantemente qualitativas, mesmo demonstrando todas as características de um estudo do tipo misto, tendo inclusive no decorrer de seu capítulo metodológico caracterizações relacionadas no âmbito quantitativo da investigação. Outra informação disposta no gráfico 1 é a de que a maior parte das teses analisadas, 7, 63,6%, denota justificativa para o uso concomitante das abordagens qualitativa e quantitativa, dentre as quais é sobrevelado o caráter complementar entre as duas abordagens, ver quadro 4. Essa perspectiva coaduna-se com a compreensão de Sampieri e Mendonça, 2008, quando esses autores e autoras evidenciam que os métodos mistos conformam o terceiro caminho, indo também ao encontro do entendimento de Criswell 2012, ao destacar o fato de as abordagens qualitativa e quantitativa possuírem maneiras diferentes de cuidar do mesmo fenômeno, mas combinadas minimizam ou até mesmo neutralizam algumas das desvantagens de certas trilhas metodológicas. Quadro 4. Justificativas para a utilização concomitante das abordagens qual e quant. Tese A, B e C não apresentaram nenhuma justificativa. Na tese D, a diferença entre as abordagens de natureza de escala hierárquica e não de escala hierárquica não são incompatíveis. Autor de referência, Minayo 2010. Na tese E, a justificativa, oposição complementar, autor de referência, Minayo 2007. Na tese F, não apresenta justificativa. Na tese G, a justificativa, a parte quantitativa irá enriquecer a investigação, não apresenta autor de referência. A tese H, a justificativa, os amplos qualitativos e quantitativos não se excluem, autor de referência, Minayo, 1993. Na tese I, a justificativa, não há quantificação sem qualificação, autor de referência, Bauer, Gaskell, 2002. A tese J e H, justificativa, complementaridade entre as abordagens qualitativa e quantitativa, autor de referência, Trivinos, 2010, Frick, 2004. Identificação dos procedimentos de coleta e análise de dados. Verificou-se que apenas a tese H não envolve os procedimentos de análise de dados. Nas demais 90,9%, há tanto a identificação dos procedimentos de coleta como a de análise, conforme dispõe o quadro 5. Quadro 5. Procedimentos de coleta e análise de dados utilizados nas teses investigadas. Tese A, caracterização. Não apresenta coleta de dados, métodos estatísticos multivariados. Análise de dados, análise de correspondência com o software Statistical Package for the Social Science, é o SPSS, é um teste estatístico. Hoje o Colab já substituiu o SPSS, o SAS, o Minitab, etc. Tese B, caracterização, conclusiva e etnográfica, coleta de dados, entrevista estruturada, entrevista semi-estruturada em profundidade, análise documental, análise de dados, análise de conteúdo, análise estatística. Tese C, caracterização descritiva e documental, coleta de dados, microdados das instituições analisadas e documentos em nível nacional e internacional, análise de dados, análise estatística com o uso do Library Office e número e índice de base 100. Tese E, caracterização, exploratório e estudo de casos, coleta de dados, questionário misto, roda de conversa, entrevista semi-estruturada, análise documental, observação sistemática.
Análise de dados, análise textual e discursiva com a utilização de Design Research. Tese F, caracterização bibliográfica e documental, coleta de dados, análise documental, análise de dados, análise de conteúdo, análise estatística. Tese G, caracterização exploratória e estudo de casos do tipo múltiplo, coleta de dados, entrevista em profundidade, levantamento de índices da instituição analisada, dados numéricos e análise documental, análise de dados, análise de conteúdo e análise estatística. Tese H, caracterização exploratória, bibliográfica e documental, coleta de dados, análise de documentos. Análise de dados não cita os procedimentos de análise qualitativos nem quantitativos, mas apresenta muitos dados em percentuais. Tese I, justificativa, caracterização não apresenta. Análise de dados, coleta de dados, na tese I. Questionário eletrônico, Google Drive, memorial, análise de dados, escala de Likert, análise de conteúdo. Tese J, caracterização exploratória e cartográfica, coleta de dados, questionário Google Drive, observação participantes, entrevista aberta e diário de campo. Análise de dados, software NVivo, que é específico para análise de conteúdo, queries e gráficos. Tese K, caracterização não apresenta, coleta de dados, entrevista em profundidade, análise documental, análise de dados, análise estatística de regressão múltipla, análise de variância nova, teste Tuchel, análise proposicional do discurso, análise de conteúdo. Os instrumentos de coleta de indicadores expressam similaridades, visto que, em sua maioria, são utilizados questionários, entrevistas e análise documental. Destaca-se o fato de os autores identificarem o enfoque adotado na utilização de cada um desses instrumentos, se qualitativa ou quantitativa, perspectiva que se coaduna com as orientações de Kurzweil 2010. Como ensina o autor, a autora, é importante que o pesquisador, o autor no caso aqui, o Kurzweil, como ensina Kurzweil, é importante que o pesquisador, pesquisadora, identifique e seja específico sobre os tipos de dados, tanto qualitativos quanto quantitativos, que serão coletados durante o estudo proposto. Identificou-se ainda o fato de as teses A e K não exprimirem claramente uma caracterização da pesquisa quanto à natureza e ao método adotado, ver quadro 5. As demais são, em sua maioria, de natureza exploratória, 45,5%, diversificando-se no tocante ao método, havendo estudos do tipo etnográfico, cartográfico, estudo de caso, bibliográfico e documental. No que concerne a análise de dados, notou-se que a análise de conteúdo e suas variações foi o procedimento mais repetido nessas teses, aparecendo em 54,5% delas, B, D, F, G e K, sempre associados a instrumentos de análise quantitativos, dentre os quais estão inclusos softwares que auxiliam os pesquisadores e pesquisadoras no tratamento de um maior volume de dados, tais como o SPSS, utilizado na tese A. Esse é um pacote estatístico que permite realizar análises estatísticas e gráficas com uma amplitude de indicativos, tendo como principais funções a preparação e validação dos dados. Árvore de decisão, modelos de regressão, padrões estatísticos avançados, tabelas, tendências, categorias, análise geoespacial e funções de simulação. Na tese B foram realizadas análises individuais qualitativas, análise de conteúdo, Lawrence Bardan, e quantitativos, análise estatística, além do emprego de matrizes de correlação que, de acordo com Kurzweil 2010, dão oportunidade a uma análise dos dados qualitativos e quantitativos de modo combinado. Nessa circunstância específica, para o tratamento dos dados nessa matriz, foram utilizadas análises estatísticas, mas o autor da referida tese não explicita que instrumento foi aplicado para auxiliar nesse tratamento especificamente. Essa situação se repete nas teses F e G. Outra peculiaridade já citada reside na tese H, pois não são mencionados procedimentos de análise dos dados, sejam qualitativos ou quantitativos. Característica interessante no que diz respeito aos procedimentos de análise de dados nos textos sob exame residiu na tese E, a qual se louvou do Design Research, que, de acordo com Manson, 2006, conforme com uma metodologia de análise consistente, é empregar uma teoria a fim de projetar artefatos e usar técnicas para avaliá-los, resultando ao final de um ciclo numa teoria melhorada. Desse modo, com amparo em um design inicial, os pesquisadores e pesquisadoras coordenam as atividades junto com os participantes e as participantes testam, redesenham e implementam intervenções para aprimorar o design. À medida que a pesquisa avança e um novo ciclo é iniciado, o design original é aprimorado, bem como são as ações e intervenções, aperfeiçoando a prática e avançando nos objetivos teóricos. Configura-se, portanto, numa elaboração criativa de tentativa e erro,
em que as proposições de soluções são reiteradas e aprimoradas até serem poderosas o suficiente para constituírem uma solução completa para o problema investigado. Identificação dos critérios de amostragem e procedimentos de validação dos dados qualitativos e quantitativos. Minayo 2017 ressalta a importância da amostragem por estar vinculada à credibilidade metodológica de uma investigação. Verificou-se com efeito que todas as teses analisadas expressam critérios para a seleção da amostra conforme disposto no gráfico 2. Gráfico 2. Definição dos critérios para a seleção da amostra e procedimento de avaliação dos dados. 11 delas, critérios de seleção de amostra, estabeleceram esses critérios. Nenhuma deixou de estabelecer algum critério de seleção de amostra. Em 4 delas, houveram procedimento de validação dos dados, em 7 não houveram. Mostra-se preciso ressaltar que apenas a tese B determina a classificação do procedimento de amostragem adotado. Nessa situação, aplicam-se 2 critérios de seleção da amostra, um para a parte qualitativa da pesquisa e outro de ordem quantitativa. Inicialmente foi selecionada uma amostra representativa do total de sujeitos pertencentes ao grupo pesquisado, amostra probabilística do tipo estratificado proporcional, enquanto na segunda parte do estudo utilizou-se sorteios aleatórios para a seleção daqueles que comporiam a amostra de coleta de dados qualitativos, amostra probabilística aleatória simples. Essa tese enquadra-se, portanto, nas amostragens probabilísticas. As outras 10, 90,9% teses analisadas não apontam esse detalhamento, mas, mediante sua leitura, foi fácil identificar o fato de que fazem uso de amostragens não probabilísticas, nas quais os pesquisadores e pesquisadoras se guiaram por critérios previamente estabelecidos, com base nos objetivos do estudo, A, C, D, F, G, H e J. Foi dado ainda investigar que as teses E e K utilizam uma amostragem não probabilística por conveniência, visto que os sujeitos da pesquisa foram selecionados mediante convite e posterior interesse em participar dos estudos. Quanto aos procedimentos de validação dos dados, conforme disposto no gráfico 2, somente 36,4% das teses analisadas, B, G e K, fazem menção ou explicitam claramente os procedimentos utilizados para a validação dos dados qualitativos e quantitativos. Nas teses B, G e K, os autores e autoras se referem à validação de um dos instrumentos de coleta de dados, ressaltando que as entrevistas aplicadas passaram inicialmente por um pré-teste para análise de possíveis adequações a serem inseridas. Em contrapartida, na tese I, o instrumento de coleta validado foi um questionário, no qual o pré-teste foi necessário para verificar a análise semântica do enunciado das questões e realizar as modificações necessárias. É importante ressaltar que a validação de dados realizada nas teses citadas acima referiu-se somente a um dos métodos, ou qualitativa ou quantitativa, não englobando todas as fases da investigação conforme orientado na literatura atual. Criswell, 2012, assim como outros estudiosos dos métodos mistos, defende o emprego de procedimentos de validação para as fases quantitativa e qualitativa de estudos mistos, de modo que, para os indicadores qualitativos, por exemplo, precisam ser mencionadas as estratégias utilizadas para verificar a precisão dos resultados, o que inclui fontes de dados de triangulação, verificação dos membros, descrição detalhada, dentre outros procedimentos. Identificação da estratégia de métodos mistos adotada e dos critérios para escolha. Para Criswell, 2012, a adoção de uma estratégia de métodos mistos demanda uma série de decisões a serem tomadas em relação ao enfoque que melhor se adapta à formulação do programa de pesquisa, distribuição do tempo, as maneiras de combinação e peso que os métodos qualiquantes terão no estudo, ao modelo visual que melhor se ajusta e a estratégia e abordagem que deixam o pesquisador mais confortável para empregar. De tal maneira, deixam claros os critérios considerados pelo pesquisador ou pesquisadora para a adoção de uma estratégia em detrimento de outra, mostra-se essencial para a demonstração do percurso metodológico perfilado de uma investigação mista. Para tanto, neste segmento foram identificados critérios considerados nas teses em análise, assim como se os autores identificam as estratégias adotadas em cada uma delas. Verificou-se que somente a tese K, 9,09%, identifica a estratégia de pesquisa e os critérios adotados para a sua escolha. No trabalho estrito sensu, agora mencionado, para identificar a estratégia utilizada em sua investigação, o autor recorre a Criswell, 2012, página 250, classificando-a como a triangulação concomitante e mostrando sua definição.
O pesquisador ou pesquisadora coleta concomitantemente os dados qualitativos e quantitativos e depois compara os bancos de dados para determinar se há convergência, divergências ou alguma combinação. Neste caso, os dados qualitativos e quantitativos coletados foram comparados à base de dados educacionais em âmbito nacional. A justificativa utilizada para a adoção de tal estratégia fundamentou-se nos objetivos da pesquisa, que, conforme destacado pelo autor, necessitam dos dois enfoques, qual e quant, para serem respondidos, além da necessidade de triangulação dos dados para favorecer uma compreensão mais ampla do fenômeno investigado. Essas perspectivas vão ao encontro dos pressupostos de Criswell e Clark, 2013, haja vista que esses autores e autoras ressaltam haver problemas de pesquisa mais bem respondidos, utilizando-se métodos mistos e destacam a necessidade de o pesquisador ou pesquisadora tenham sensibilidade para detectar esse fato. A apresentação de um modelo visual para estratégia de pesquisa mediante notação apropriada. Detectou-se o fato de que nenhuma das teses estudadas nesse experimento indicou uma notação ou explicitou claramente o modelo visual adotado. Como critério de ilustração, todavia, se optou por elaborar, para defender nesse escrito, um modelo visual, figura 1, para o percurso metodológico seguido na única tese na qual o autor identificou a estratégia de pesquisa perfilada em sua investigação, a tese K, conforme explicitado na subseção anterior. Figura 1. Modelo visual com notação adotado na tese K, projeto de triangulação concomitante. Quam, indicadores educacionais, né? O qual, entrevista em profundidade. Então, quam, indicadores educacionais, e quam, análise descritiva, análise de variância, análise de regressão múltipla, teste de Tuchel. Qual, entrevista em profundidade, com qual, análise proposital de discurso, né? Políticas públicas educacionais a nível nacional, foi o tema, né, em que as suas pesquisas foram conduzidas. Então, teve pesquisa com predominância quantitativa e teve pesquisa com predominância qualitativa. No referido experimento, a triangulação concomitante foi a estratégia de pesquisa escolhida, baseando-se no percurso seguido pelo pesquisador e nos escritos de Criswell, 2012. O modelo visual anteriormente expresso ilustra a tese referida, visto que nesse estudo os dados qualitativos e quantitativos assumem peso igual, qual e quando, são coletados e analisados ao mesmo tempo, mediante mensuração de indicadores educacionais quantitativos em entrevista em profundidade qualitativos para em seguida serem analisados e comparados entre si e a bancos de dados educacionais na contextura nacional. Considerações finais. A orientação paradigmática para as pesquisas de métodos mistos é algo recente. Além disso, mostra-se desafiador aos pesquisadores e às pesquisadoras tratar em um mesmo trabalho os métodos qualitativo e quantitativo. Mesmo assim, é crescente a produção científica dessa abordagem de pesquisa, de modo que sua popularização é uma realidade em todas as áreas do conhecimento. Reitera-se, entretanto, com base nas análises realizadas em tese de um programa de pós-graduação em educação, nota 7, de acordo com a avaliação da CAPES, que no âmbito do referido programa emerge a necessidade de maior aproximação teórica, né, e metodológica dos doutorandos e doutorandas, de uma literatura mais atual no tocante à pesquisa de métodos mistos, pois é usual que, em decorrência do seu caráter recente do aumento vertiginoso, a modificação e evolução dessa metodologia de pesquisa sucede de modo muito rápido. Cabe, portanto, aos pós-graduandos e pós-graduandas que têm interesse em desenvolver esse tipo de estudo, realizar uma imersão da literatura atual e, sobretudo, considerar a contribuição de experimentos em âmbito internacional, pois é sabido que estudiosos como John W. Criswell, R. Buck Johnson e Anthony Oyugbuse, né, Roberto Hernandes Sampieri, dentre outros, são referências nesse tipo de pesquisa. Verificou-se, ab initio, que a pesquisa de métodos mistos é pouco utilizada no âmbito do PPGE em foco, uma vez que entre 104 teses produzidas no período em análise 2013 e 2018, apenas 11, 10,6%, se utiliza do método misto. Ademais, somente uma recorreu à nomenclatura mista, 72,7% delas caracterizam-se como qualitativas, quantitativas, e duas foram classificadas pelos autores como predominantemente qualitativas, mesmo demonstrando todas as características de um estudo do tipo misto, contendo inclusive no decorrer do seu capítulo metodológico caracterizações relacionadas ao âmbito quantitativo da investigação. Ademais, 45,5% delas não apontaram uma definição de pesquisa de métodos mistos e sexo, 63,6%,
justificaram a utilização concomitante dos métodos qualitativos e quantitativos, destacando o caráter de complementariedade ou não oposição entre esses dois métodos. A maior parte das 8 teses que exprimiram claramente uma caracterização da pesquisa de natureza exploratória, 5, e a utilização de métodos de pesquisa diversos, como etnográfico, cartográfico, bibliográfico, documental e estudo de caso. Com exceção da tese H, as demais 10, que equivale a 90,9%, indicaram os instrumentos de coleta e análise de dados, ressaltando aqueles que estariam relacionados às partes qualitativa e quantitativa do trabalho. Os instrumentos de coleta mais utilizados foram questionário, entrevista e análise documental. Para analisar os dados, a análise de conteúdo com suas variações exerceu maior atuação, sendo adotada em 54,5% das teses analisadas, ao que se seguiu o emprego de procedimentos de análise quantitativos, tais como softwares para dados quantitativos, escala Likert, entre outros. Destaca-se, entretanto, o fato de que 3 das teses analisadas, B, F e G, fazerem menção ao uso de análise estatística, mas sem especificar o instrumento utilizado ou a maneira como essas análises foram desenvolvidas. Todas as teses exprimiram os aspectos considerados na seleção da amostra, mas apenas a tese B explicitou o procedimento de amostragem, classificando-a como probabilística. Nas demais teses, predominou o tipo de amostragem não probabilística. Sobre a avaliação dos dados, apenas 36,4% das teses fizeram menção explícita a esse aspecto, e mesmo estas não se adequaram totalmente às orientações de Criswell 2012, pois esse autor orienta que devem ser explicitados procedimentos de validação de todos os dados, qualitativos e quantitativos, e nas referidas teses a validação esteve relacionada somente a um dos métodos, seja qualitativo ou quantitativo. Apenas uma das teses expressou a estratégia de pesquisa com métodos mistos adotada e os critérios para escolha, enquanto nenhuma delas indicou um modelo visual para a estratégia tomada ou uma anotação adequada. Expressos, os resultados ratificam a necessidade dos pesquisadores e pesquisadoras do referido programa buscarem referências mais atuais no tocante aos estudos do tipo misto, pois diversos pesquisadores e pesquisadoras, a exemplo de Tachakori e Tedri, 1998, Sampieri, Collado e Lúcio, 2013, Johnson e Obuse, em 2004, comungam da compreensão e orientação de Criswell, autor base a quem se reportou na análise das teses, acerca dos pressupostos que devem amparar o estudo misto. Outra característica a ser ressaltada repousa no fato de se perceber uma evolução teórica e metodológica quando se compara o percurso metodológico enveredado pelas teses que se utilizam do método misto no decorrer dessas 6 décadas, 2013 e 2018. No referido PPGE, haja vista que, em teses mais atuais, observam-se tanto as menções à literatura internacional como maior entrelaçamento entre os âmbitos qualitativo e quantitativo, além de justificativas mais bem fundamentadas para essa utilização. A modo de fechamento, ressalta-se que, nas teses estudadas, há a possibilidade de o consulente leitor ter uma percepção do uso potencial de um projeto de métodos mistos, em maior e menor grau, de modo que, conforme destacado anteriormente, há uma evolução temporal na melhoria dessa percepção. As teses mais atuais apontam perspectivas e justificativas mais claras para o modo como os métodos qualitativo e quantitativo foram sendo utilizados no decorrer da investigação. Evidencia-se ainda a relevância desse levantamento para a realidade da pós-graduação e educação brasileira e para o âmbito da pesquisa de métodos mistos, destacando-se a importância do rigor metodológico em qualquer abordagem investigativa que se vá adotar, visto que esse ser um dos instrumentos de sustentação da cientificidade de uma investigação. Além disso, ao identificar lacunas inerentes à utilização do método misto nas teses em análise, almeja se orientar, auxiliar os pesquisadores e pesquisadoras na utilização dessa abordagem de pesquisa e, de modo concomitante, agregar contributos para a disseminação das pesquisas de métodos mistos. Então deu para se perceber bem como que as pesquisas quantitativas e as qualitativas se complementam, se interrelacionam, elas podem ser utilizadas nas estratégias mistas de pesquisa, tanto de forma sequencial, primeiro a quali, depois a quant, primeiro a quant, depois a quali, dando esse peso de uma das duas ou o mesmo peso nas duas, como elas também podem ser feitas de uma forma quali-quant, mas de uma forma concomitante, coletando os dados qualitativos e quantitativos juntos, uns com os outros, e analisando tanto os dados qualitativos como quantitativos juntos também, e dando peso ou ao quant, ou ao quali, ou ao mesmo peso, tanto ao quant como ao quali.
né, lembrando, seja-se as minhas e suas pesquisas, né, como minha aluna, né, professora, né, como meu aluno professor, você utiliza, né, mais as pesquisas qualitativas, né, para caracterizar, mapear, descrever, né, explorar determinado fenômeno, seu objeto de investigação, sua turma, sua escola, sua comunidade, a universidade que você trabalha, a sua atuação de supervisão, de docência, de coordenação, de direção, né, seja, se você e eu utilizamos pesquisas quantitativas, né, buscando, né, um entendimento, né, quantificável, né, numérico, uma retratação mais precisa, objetiva, a generalização desses resultados para turmas em massa, escolas em massa, universidades em massa, né, de modo a beneficiar um conjunto, né, populacional grande, seja dentro do município, né, da região, do estado, do país, né, etc., né, essas pesquisas se complementam. Então, trazer, né, a gente conduzir essas pesquisas, seja ela quali, seja ela quant, sejam elas mistas, né, levar esses resultados, né, quali, quant, misto, né, nessas reuniões periódicas, né, promove-se a reflexividade. Essas práticas reflexivas, sejam pedagógicas ou andragógicas, elas têm muito a beneficiar na proposição e implementação de soluções, né, para os problemas e conflitos existentes dentro da sala de aula, dentro do meio escolar, dentro do meio universitário, visando, né, a efetividade do aprendizado, a efetividade do processo de ensino-aprendizagem, a efetividade, o aumento da efetividade da didática, da efetividade na qualificação do corpo docente, na efetividade das estratégias de processos e políticas, né, públicas, né, e privadas, né, sejam educacionais, laborais, etc. Então, continue pesquisando, caso você já seja pesquisador, pesquisadora e também docente. Caso você não seja, precise de ajuda, converse comigo. Você que é minha aluna, meu aluno, você que for assinante dos meus cursos, de um dos meus cursos, você tem, né, sem ônus financeiro adicional, a assessoria científica para que você possa conduzir quaisquer pesquisas que você precisa, seja dentro da área do curso, lógico, né, porque nos cursos de pós-graduação, lato sensu da Universidade Online Aliança Sapiente, o TCC é opcional. Enquanto o MEC permitir que seja opcional, vai ser opcional, né? Então, chegando à fase concludente, se você, minha aluna, optar por ser orientada por mim ou alguém mais da minha equipe, enquanto só eu for o professor coordenador, eu que vou te orientar, claro, né? Mas tendo mais pessoas na equipe, você pode optar, você vai ter, né, uma professora, um professor designado para orientar, e eu como coordeno os cursos, né, que eu vou designar. E você vai ser orientado no seu trabalho de conclusão de curso, vai realizar essas pesquisas. Mas caso você, meu aluno, minha aluna, queira, né, conduzir, né, e publicar pesquisa científica, artigos científicos em revistas nacionais e internacionais, né, em editoras, né, sérias, né, você pode conversar comigo, né, que eu vou, né, te ajudar a fazer os encaminhamentos necessários para que você, né, produza ciência, para que você utilize a ciência na sua formação docente, né, nas melhorias, né, na resolução de problemas, né, dentro do seio escolar, universitário, dentro do seio laboral, né, para que você perceba na prática, né, a aplicabilidade, a utilidade, né, a importância, né, a relevância, né, da quilometragem nessa área científica dentro do nosso crescimento, né, seja ele acadêmico, né, seja ele científico, pessoal, financeiro, né, seja todos os benefícios tecnológicos, sociais advindos da ciência, tá? Você, meu querido aluno, minha querida aluna, você já sabe, né, caso você tenha alguma dúvida, seja com relação a esta aula específica, em relação a aulas anteriores, a quaisquer aulas posteriores que você assistir, entre em contato comigo por e-mail, entre em contato, né, pelo WhatsApp, pode agendar encontros presenciais, caso você tenha a possibilidade de se deslocar até aqui, ou já resida na região, até em São Carlos, sinta-se à vontade para vir até mim. Caso não possa se deslocar até mim, agende, né, encontro por videochamada, que com enorme prazer, satisfação, com alegria, eu coloco toda a minha bagagem, toda a minha trajetória, toda a minha sólida e extensa carreira, né, à sua disposição para te ajudar, mediar, né, agregar, somar, sempre no sentido de usar tudo que eu sei, tudo que eu acumulei e venho acumulando de bagagem na minha vida para beneficiar você e todas as pessoas, né, que merecem, todas as pessoas, né, que realmente vão utilizar essas informações para fins benéficos, em prol, né, do progresso, né, científico, tecnológico e social.